hoje no comando do time, já mudando o capitão, né? O novo treinador do Vasco já faz a mudança, que eu vinha pedindo aqui há quanto tempo? Pelo menos 3 semanas, e eu sugeri já o Thiago Mendes, e hoje ele vai assumir a condição de capitão. Ah, mas o Léo Jardim não tem perfil para ser capitão? Claro que tem. Só que com as mudanças nas regras do jogo, na lei do jogo, o capitão ele fica muito exposto em reclamar com o árbitro, e no caso de um goleiro, sair do gol. Normalmente, o árbitro interpreta como uma ação desrespeitosa, porque o goleiro sai do gol, chama a atenção, e aí leva cartão, quando ele pode, tem a prerrogativa de poder falar com o árbitro da partida. Então, a mudança é necessária e a escolha do Thiago ela é muito bem feita. Até porque o perfil do time do Vasco, o Thiago tem toda a característica de ser o capitão do time. Cuesta não foi relacionado, não está bem fisicamente. Saldívia vai fazer a dupla com o Robert Renan. Acho eu que é um jogador que vai ganhar a confiança do Renato com o passar do tempo e de pouco tempo. Tem a característica que o Renato gosta. No meio-campo tem uma dúvida, né? Defesa, Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan e Piton. Nenhuma dúvida aí. Hugo Moura, Barros e Thiago Mendes e Rojas. Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes e Rojas. Hugo Moura, ou Barros, Tietê, Thiago Mendes e Rojas. Vamos no 4-4-2. Ou ele vai colocar 3 atacantes. A tendência é o 4-4-2 com 3 volantes. Se for 4-3-3, 3 volantes. Mas acho pouquíssimo provável que ele abra mão de alguém que pense o jogo. E no caso, o Rojas. Na frente, Andrés e David. Tendência é essa dupla. Força com velocidade. Ou 2 velocistas, Andrés e Brenner. Mas a tendência é o Andrés jogar ao lado do David. Agora, aconteça o que acontecer, seja quem for o escolhido hoje para entrar em campo a partir das 7h30 da noite, com transmissão, claro, do fanático vascaíno, tem que representar o torcedor, entregar até a última gota de suor, porque é um time muito difícil de ser batido, mesmo o Vasco jogando em casa. O Cruzeiro ontem foi até o final lutando e não tem a qualidade que tem o Palmeiras. Tomou o segundo gol já no último lance da partida, num contra-ataque, quando ele se lançou e estava quase empatando o jogo. Aí se expôs num contra-ataque e levou o segundo gol. Vamos ver. Eu espero que seja um grande jogo hoje em São Januário, que a gente vença e com isso saia da zona de rebaixamento. Entregue a lanterna para o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Vasco, no próximo domingo, às 8h30 da noite. Só que antes tem esse desafio diante da equipe do Palmeiras. Alguns pontos aqui a destacar rapidamente em relação ainda à notícia envolvendo o Marcos Lamacher, né, a informação que a gente trouxe já ao longo da semana. As negociações prosseguem e tal, mas assim, nesse momento da negociação entra a questão financeira, valores, investimento que será feito. O CT Moacir Barbosa vai sofrer uma reforma muito grande. O Vasco vai ampliar o CT Moacir Barbosa, vai comprar um novo CT. Qual é o valor destinado para o CT? A gente está falando de uma negociação que gira em torno de 120 a 150 milhões de reais em investimento. Pode ser que o Marcos Lamacher, fechando com o Vasco, faça a opção de comprar um terreno e aporte esses 120 a 150 milhões de investimento. A compra é um valor à parte. Mas também pode ser que olhe com mais cuidado e olhe esse cenário atual e invista lá. Existem algumas questões a serem tratadas, não é só despejar o dinheiro. Um belíssimo CT, como é o do Palmeiras, custou algo em torno de 90 milhões de reais. E esse investimento será feito no CT profissional, o CT da base também, porque sabe que lá
vem os frutos, né? Então o Vasco vai investir pesado, sim. Não está descartada a possibilidade de aquisição de um terreno, mas inicialmente é a reforma do atual CT Moacir Barbosa. É isso. Fala, torcida vascaína. Antes de prosseguirmos para a próxima notícia, não deixe de se inscrever no canal porque é muito importante, porque só assim você não perde nenhuma notícia do nosso Vascão. Bora para a notícia. Vasco e Palmeiras se enfrentam hoje às 7h30 da noite em São Januário, partida válida pela quinta rodada do Brasileirão. O jogo marca a estreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco, que entra em campo muito pressionado por resultados. A equipe é a lanterna da competição com apenas um ponto nas 4 primeiras partidas e foi eliminada pelo Fluminense na semifinal do Carioca. Os resultados ruins neste início de temporada culminaram a demissão de Fernando Diniz. No último compromisso pelo Brasileirão, derrota por 2-1 para o Santos, o time já havia sido comandado interinamente pelo auxiliar Bruno Lazzaroni. O Palmeiras vive a situação oposta em meio ao alívio pelo título do Paulistão, conquistado no último domingo com a vitória de 2-1 sobre o Novo Horizontino, que quebrou um jejum de mais de 2 anos sem conquistas. O Alviverde é o líder do Brasileirão com 10 pontos, mesmo número de São Paulo, mas levando vantagem no saldo de gols, 7-4. Na última rodada, o Verdão venceu o Fluminense por 2-1 na Arena Crefisa Barueri. A possível escalação do Vasco do técnico Renato Gaúcho. O primeiro jogo de Renato deve ter mudanças na estrutura do time. Ao longo da semana, o técnico realizou alguns testes na formação tática para fortalecer o meio de campo e dar mais proteção ao sistema defensivo. A tendência é que o time seja formado com 3 volantes na estreia do novo comandante. Hugo Moura e Tietê foram avaliados entre os titulares ao lado de Thiago Mendes em algumas atividades. A provável escalação: Léo Jardim, Saldívia, Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gomes e David no ataque. Já ele está fora por lesão, Matheus Carvalho por lesão também, e o Thiago Mendes é o único pendurado. Já no Palmeiras, Abel precisa mexer na base do time que foi campeão paulista. Maurício, Murilo e Vitor Roque não treinaram com o grupo ao longo da preparação e estão entregues aos cuidados do núcleo de saúde e performance. Bruno Fux será titular na zaga enquanto Souza substitui o Tigrinho no ataque. A vaga no meio-campo está entre Alan e Felipe Anderson. Essa é a possível escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Kelvin, Bruno Fux e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan, Arias, Souza e Flaco Lopes no ataque. Vitor Roque está fora por recuperação de dores, Maurício corte no pé, Murilo lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo e Paulinho transição física. Essas foram as notícias do nosso Vascão. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o resultado do jogo e se o Vasco vai vencer. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhuma notícia do nosso Vascão. Valeu, ative o sininho e compartilha. Obrigado.